E mudando de assunto, a alienação parental se caracteriza como toda interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós ou por qualquer adulto que tenha criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. Na maioria das vezes, um genitor, pai ou mãe, influencia a criança ou adolescente a se colocar contra o outro genitor. Saiba mais agora sobre esse assunto na entrevista com Milton Menezes, advogado. A alienação parental é toda interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida por qualquer adulto que tenha a guarda do mesmo. O objetivo da conduta, na maior parte dos casos, é prejudicar o vínculo da criança ou do adolescente com o seu genitor. Desde o ano de 2010, o Brasil já possui a Lei 12.318, que dispõe sobre esse tema. Conversamos com o advogado Milton Menezes para saber mais sobre o assunto. Milton, seja muito bem-vindo à TVC Paracatu. É um prazer ter você aqui para falar desse tema tão importante para a população. Olá, telespectadores. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando sobre alienação parental, que é um tema bastante importante e bem comum na vida prática das famílias brasileiras. Milton, conta pra gente, o que se define como alienação parental? Quais são os atos que podem ser considerados alienação parental? Guilherme, o que é uma alienação parental? Alienação parental são quaisquer atos de repúdio em que se tem um genitor que ele é considerado como alienador. O que é isso? Geralmente é a mãe. Por quê? Porque geralmente é a mãe que detém a guarda do filho. Então, qualquer ato que a mãe, ou talvez também o pai, ou um dos avós, ou qualquer pessoa que tenha a guarda do menor, seja uma criança ou seja um adolescente, atos de repúdio que induza a criança ou induza o adolescente a ficar de modo indisposto com o genitor alienado. Quem é o genitor alienado? É aquele que vai sofrer esses atos de repúdio provocados pela própria criança. Porém, o alienador, que geralmente é a mãe, ou também pode ser a avó, como eu já falei, pode ser o pai, que caso ele tenha a guarda, um deles vão se fazer de vítima. Então, ele vai se fazer de vítima para a criança, sempre dizendo que o pai não presta, quaisquer atos que vai assim, que diminuir a honra ou dificultar a convivência da criança ou do adolescente com seu outro genitor. E o que pode acarretar para o menor nessa situação? Quais são os prejuízos psicológicos, por exemplo, que uma criança ou um adolescente, no caso, pode sofrer diante de uma alienação parental? Os atos, né, os prejuízos que esses atos podem causar, refere-se à toxicidade familiar. Então, a criança geralmente ela fica depressiva, né, com bastante ansiedade, ela cria ódio pela própria família, pelo pai ou pela mãe, pelos parentes. Então, tudo vai causar uma dificuldade naquela convivência, naquela situação. Vai ter reflexos na escola, vai ter reflexos na convivência com outras pessoas, com outras crianças, com outros adolescentes, né? Desperta rebeldia, até mesmo possibilidades, inclusive até de suicídio da criança. É bem comum, né? Também está ocorrendo casos, muitos de suicídio de adolescentes também, que vem daí dessa indisposição, dessa toxicidade mental, dessa patologia aí, dinâmica aí, familiar aí, que é causada, né, através da alienação parental. Milton, e a alienação parental, ela fere os direitos da criança e do adolescente? Com certeza. É um abuso moral contra a criança, né? Porque os pais estão descumprindo o dever de guarda e proteção da criança, né? Existe o princípio da proteção integral do menor, né? Tem que se defender toda a incolumidade física e também psicológica da criança de todos os sentidos. No caso da alienação parental, está havendo um abuso moral contra a criança. É uma ofensa à integridade psíquica da criança, né? Então, isso gera uma violação, porque ambos os genitores, e principalmente a criança, ela tem o direito de conviver com ambas as famílias, paterna e materna. E ela precisa disso para a formação dela como ser humano. E quando isso é tirado da criança, isso está ferindo esse direito dela de se formar, de conhecer tanto a família materna quanto a família paterna e de conviver com eles, né? Milton, e o que fazer em casos de alienação parental? Quais são as consequências legais que uma pessoa que comete alienação parental pode sofrer perante a lei? Para se constatar que a criança ou adolescente está sofrendo alienação parental, primeiro tem que se fazer um estudo psicológico da vítima, né, que no caso é a criança, para saber a que ponto e que grau de alienação ela está. Uma vez apurado esse grau de alienação parental,
a mãe, ou o pai, ou o alienador, ele vai ser advertido. E é divertido principalmente por causa das consequências que essa alienação parental traz para o menor. E ainda que essa alienação persista, o juiz, sempre ouvido o Ministério Público, pode determinar, inclusive, a inversão da guarda para o pai alienado ou para a mãe alienada, aumentando, inclusive, essa convivência, esse relacionamento entre o menor e com o alienado, né? Até mesmo tendo a possibilidade de afastá-lo, inclusive, desse genitor alienador. Ou, inclusive, também, há casos que se declara multa, tratamento psicológico, são várias as questões, então depende-se muito do caso concreto. Milton, quais são as considerações finais que você deixa para o telespectador sobre alienação parental? A alienação parental é algo muito grave para a criança, porque ela vai afetar diretamente o psíquico da criança e sua evolução como ser humano. Então, quando qualquer um de vocês prestar atenção nos sinais da criança, como rebeldia, ansiedade, depressão, né? O genitor que se sentir alienado, se sentir vítima, perceber que a mãe, ou um pai, ou uma avó, avô, está induzindo a criança a repudiá-lo, a odiá-lo, denuncia. Essa denúncia vai ser feita através de ação autônoma, direcionada para o juiz, que vai apurar toda a constatação dessa alienação parental. Ou se a vítima estiver no meio de um processo, por exemplo, de um processo de divórcio, no processo de dissolução de união estável, no processo de guarda, vai abrir um tópico próprio em um desses processos aí, para que se abra esse incidente de alienação parental. Mas o importante é sempre tomar as providências necessárias, porque a criança tem o direito e deve conviver com ambas as famílias, por isso ser importante para a sua formação como ser humano. Muito obrigado, Milton, pela sua participação aqui na TV Cultura Paracatu. Eu que agradeço.